Hoje você tem uma escolha: resolver as coisas do seu jeito ou colocar tudo nas mãos do Senhor. Qual você tem escolhido? A verdade é que o nosso maior desejo é confiar em Deus. Mas na prática, você já percebeu que nós não conseguimos de fato confiar? Mas hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, uma direção que vai fazer você ter a certeza e a convicção do cuidado de Deus em sua vida. E se você quer aprender e viver isso na prática, pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vem comigo viver esse tempo de devoção. Que bom ter você aqui. Mais um tempo onde nós separamos para ouvir a voz do Senhor. O nosso tempo de devocional. Como é bom ter você junto comigo de segunda a sexta, 7 horas da manhã. Bem cedinho para você já começar o dia com um direcionamento. E hoje o que nós vamos falar é sobre algo que todo cristão sabe, mas na prática é um pouco difícil de viver. Porque confiar e lançar tudo ao Senhor é uma das maiores debilidades do homem. Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando por um momento que a gente quer uma solução, uma resposta, uma direção, um alívio, a gente fica angustiada tentando encontrar tudo isso. E nós só vamos encontrar isso quando nós descansamos em Deus. E tem coisas que Deus não vai te trazer uma direção, uma resposta, uma clareza. Tem coisas que Deus só vai permitir que você experimente o cuidado. E é aí onde muitas pessoas não conseguem viver essa experiência do cuidado de Deus. Porque elas querem entender, elas querem controlar, elas querem ter domínio das coisas, mas elas não conseguem simplesmente descansar. A verdade é que o nosso desejo é ter resposta. Mas e quando o direcionamento é uma postura e uma atitude? Consegue entender? Nem tudo que você está passando hoje, Deus vai te dar uma resposta. Mas todas as situações, pode ter certeza que Deus vai esperar uma atitude sua, um posicionamento. E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela mostra exatamente qual é o posicionamento que Deus espera dos seus filhos. É o que Ele espera de você hoje, diante dessa circunstância que você está enfrentando, diante dos seus sonhos, diante de tudo. Talvez hoje você não esteja vivendo algo ruim. Talvez hoje você esteja numa expectativa de viver outras coisas, seus sonhos, seus projetos. Mas independentemente se você está numa expectativa ou se você está passando por um processo que você quer que passe logo, você precisa ter a mesma atitude e o mesmo posicionamento que está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 5. Então já deixo para você aí a recomendação de abrir a sua Bíblia para a gente ler. E claro que você sabe que aqui não é só ficar assistindo a dopamina como se fosse mais um vídeo. Você sabe que aqui a gente tem um incentivo e um direcionamento para que você aplique tudo o que você aprender aqui. Praticando OPA, né? Ouvir, pensar e agir. Essas 3 coisas precisam ser praticadas por você hoje, combinado? Então fique aqui atenta, anote tudo e pratique o que o Senhor falar ao seu coração. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? No verso 7 do capítulo 5, a palavra do Senhor diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Olha o imperativo dessa palavra que Pedro deixa aqui. Lancem, coloquem, abram mão de tudo aquilo que você está enchendo seu coração de expectativa, que gera ansiedade. Como eu falei, nem sempre a ansiedade vem de uma situação ruim. Às vezes você está com uma ansiedade por você estar vendo coisas boas acontecerem, você está naquela expectativa de que outras coisas vão acontecer. E essa ansiedade, ela atrapalha o seu descanso no Senhor. E é aí que você começa a colocar os pés pelas mãos. Porque você fica tão ansiosa que você sai fazendo na emoção. E depois você vê que não era para ter feito. Por outro lado, se você está passando por um momento difícil, essa ansiedade gera angústia. Como é que vai ser meu futuro? O que eu posso esperar? E aí você começa também a tentar encontrar soluções da sua própria capacidade, do seu próprio entendimento, da sua força.
e você pode também agir pela emoção e lá na frente perceber que não deveria ter agido. Então, independentemente de qual seja o seu contexto, bom ou ruim, a orientação é a mesma. Lance, coloquem, abram mão das suas expectativas, da ansiedade, daquilo que você quer que aconteça e confie que Deus está cuidando de vocês. Porque ele fala assim sobre lançar, porque quando eu lanço, eu tenho certeza que Deus está cuidando. É interessante que Pedro ele diz exatamente assim: lancem a ansiedade sobre ele, porque ele cuida de vocês. Sabe por que eu confio em Deus? Porque eu sei que ele cuida. Sabe por que eu lanço a ansiedade? Porque eu sei que ele cuida. Sabe por que eu não fico pensando no problema o tempo todo? Porque eu sei que Deus está cuidando. Sabe por que eu descanso, eu deito e durmo em paz, mesmo sabendo que tem muitos problemas? Porque eu sei que Deus está cuidando. É esse o ponto que Deus quer que você entenda. Não é sobre você ver o cenário acontecer. Não é sobre os seus olhos contemplarem. É sobre a convicção de que Deus está cuidando. As coisas boas e as coisas ruins não saem do controle de Deus. Mas quando eu fico ansiosa, querendo encontrar solução, ou querendo ver as coisas acontecerem logo, eu não descanso. Eu fico encontrando maneiras de fazer aquilo vir logo, aquilo aconteceu, aquilo passar logo. E eu não vivo o processo. Então, quando eu lanço, eu descanso e eu vivo o processo. Eu confio na jornada e eu paro de querer fazer do meu jeito. Então, hoje essa palavra é para você que está aí querendo que as coisas aconteçam, querendo que as coisas realmente mudem. Mas hoje o Senhor está te dizendo, ei, lança, 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 lança. Entregue suas expectativas, seus sonhos, seus projetos, suas aflições, suas ansiedades, porque Deus está cuidando. Deus está cuidando. Recentemente, eu e o Diego, a gente tem vivido experiências extraordinárias em nossa casa, de ver a mão de Deus cuidar em mínimos detalhes e grandes detalhes também. Quando nós começamos a praticar um princípio que nós aprendemos lendo um livro, que inclusive eu deixo a recomendação, O Vinho Novo é Melhor. Eu já falei dele nas minhas redes sociais e eu recomendo aqui para vocês. É um testemunho lindo de um missionário, na verdade, de um homem que deixou de ser um alcoólatra para ser um grande missionário. Uma história linda, inspiradora. Mas logo no primeiro capítulo, nos primeiros escritos ali do início do livro, ele já começa o livro compartilhando uma experiência pessoal que ele viveu. Ele precisava muito de um recurso para um projeto, mas ele não tinha. E ao invés dele ficar ali orando, pedindo, Senhor, prepara, ele foi e ele lançou a ansiedade nas mãos do Senhor e falou, Senhor, eu vou só te agradecer. E aquilo moveu o coração de Deus de tal forma que no dia seguinte o que ele precisava já estava nas mãos dele, porque Deus usou uma forma de trazer. E aqui o ponto que nós aprendemos e estamos aplicando na minha casa aqui, e nós temos visto a mão do Senhor, é justamente isso. Eu não sei como, eu não sei de que forma, eu não sei quem, eu não sei a maneira, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus vai fazer. Então eu não preciso me preocupar, não preciso ficar ansiosa, não preciso ficar preocupada. O medo vem, a preocupação vem, a ansiedade vem, por isso que fala sobre lançar. Então quer dizer que você não vai deixar de ter a preocupação, você não vai deixar de ter a ansiedade, mas você pode pegar tudo isso e falar assim, Deus, não me pertence, é teu. A nossa tarefa, a nossa missão é entregar. Não é deixar de sentir, porque sentir você vai. Mas eu vou me lançar para o sentimento ou eu vou me lançar nas mãos do Senhor? Consegue entender a diferença? Então, quando a gente começou a lançar diante de Deus as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos projetos, os medos, tudo, a gente começou a ver a mão do Senhor se manifestando em nós. E olha, maravilhoso é estar debaixo da mão do Senhor e Ele te conduzindo. Vão ter dias difíceis? Vão. Vai vir o medo? Vai.
A ansiedade vai bater? Vai. Mas aí você pega e volta para o Senhor. Por isso que é uma escolha diária. Eu comecei essa dopamina falando, hoje você tem uma escolha. E não só hoje, amanhã você vai ter essa mesma escolha. E daqui uma semana também. Todos os dias nós temos essa escolha. Eu escolho viver a vida da minha perspectiva, com a minha força, com a minha capacidade, ou na perspectiva de Deus, confiando nele, sendo capacitada por ele, sendo direcionada por ele. E consegue entender? Então hoje o Senhor, ele te pergunta, qual escolha você faz? Lançar sobre ele ou você tentar segurar o peso da responsabilidade de fazer sozinha? Você não precisa carregar esse fardo. A palavra do Senhor é muito clara. Lance, porque ele cuida de vocês. Não lance hoje e já tire amanhã. Lance e descanse. Deixa ele cuidar, porque ele não vai te desamparar. Se essa palavra falou ao seu coração, é claro que você precisa escrever a frase do dia. Essa frase do dia vai trazer clareza para o seu posicionamento. E a frase do dia é: meu papel é fazer a minha parte. O meu papel é fazer a minha parte e confiar o que não me cabe nas mãos do Senhor. O seu papel é fazer aquilo que está nas suas mãos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte para que o recurso venha que você precisa? Amém. Mas mesmo assim não está vindo, você lança para o Senhor e fala, Senhor, eu fiz a minha parte. Agora, Senhor, está nas suas mãos. O que você não pode fazer, não tente fazer. Isso vai ser pesado. Então a frase do dia é justamente isso. Meu papel é fazer a minha parte e confiar o que não me cabe ao Senhor. O que você não consegue fazer, coloque nele, confie nele, porque ele é especialista em fazer o impossível ser possível. Eu quero orar pela sua vida. Pai, nesse momento eu quero te agradecer pela vida dessa conquistadora que ouviu essa palavra, que entendeu que ela precisa confiar, que ela precisa lançar toda a ansiedade, toda a preocupação em suas mãos. Que ela saia daqui, Pai, com esse direcionamento, com essa certeza de que ela pertence ao Senhor e que o Senhor cuida da vida dela, que o Senhor a blinda e que o Senhor não vai abandonar. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por trazer esse direcionamento, essa palavra de confiança, de fé. Que ela possa ter fé e confiança no que o Senhor está fazendo. É assim que eu oro e declaro e peço para que nosso coração permaneça, Senhor, em Ti, independentemente das circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Agora, se prepare para o dia, confiando que Deus está cuidando. Sabe quando uma pessoa não confia em Deus? Ela fica triste, cabisbaixa, não se arruma, não se prepara para o dia, acha que a vida acabou. E aí, você está trazendo a resposta da sua escolha. Então não adianta com a boca você dizer, não, eu vou confiar em Deus, mas com suas atitudes, você está mostrando insegurança, medo, preocupação. Então levanta se você ainda não se preparou e se prepare para o dia confiando que Deus está cuidando. Pode não estar sendo um dia bom, ou pode não estar sendo um tempo bom, mas você pode torná-lo especial com o seu posicionamento. E se as coisas estão fluindo, continue fazendo o seu melhor. Coloque a alegria no seu coração, esteja pronta para o seu dia, porque Deus pode surpreender ainda mais. Independentemente da sua circunstância hoje, decida estar pronta para o dia. Que Deus te abençoe. E olha, daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso encontro ao vivo, meio-dia, aula do Open, você não pode perder. Uma aula que vai ajudar você a ser posicionada, hein? Nós vamos continuar falando de posicionamento e se você tem aprendido com os nossos encontros ao vivo, não deixe de estar presente, combinado? Então eu te espero meio-dia e deixo o convite para você também conhecer o projeto, a Escola da Sabedoria, para te ajudar a se tornar uma mulher sábia, onde a gente faz estudos bíblicos pautados em realidade do cotidiano, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua vida como um todo. Se você quer entender mais sobre esse projeto e ver como ele funciona, é só conferir o link que está na descrição aqui do vídeo. Eu vou amar ter você como uma das minhas alunas. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco. Tchau, tchau!